Olá pessoal do podcast Revista Total Brasil. Este é o nosso 7º episódio. Estamos chegando no mês 7 e a gente, para organizar melhor as ideias, está provocando, mesmo saindo ainda em junho, o mês 7 se aproxima, então essa é uma homenagem nossa antecipada a um mês tão importante que é o segundo semestre do nosso ano. E para esse segundo semestre, um convidado muito especial, diferente de todos que nós tivemos até hoje. Ele é David Batista, CEO da Debit Capital. Estragou o meu inglês todinho, mas eu fiquei exercitando aqui para falar com vocês. Ele é especialista no mercado financeiro, de grandes projetos, de grandes negócios, de médias e grandes empresas. Eu vou passar a bola inicialmente para quem o convidou, para quem é seu admirador do trabalho, para quem já fomentou a sua manchete na revista Total, que é o nosso presidente Marcelo Mesquita. Marcelo, você falava sempre com entusiasmo, Luiz, na próxima semana vem um rapaz novo aí, mais novo do que nós, mais sabido, que vai ensinar a gente a controlar as finanças. É isso, meu amigo? Olá, Luiz Barbosa, David Batista, meu amigo. É isso aí, Luiz. Estamos aqui com um dos maiores economistas do Brasil. David Batista, um amigo querido que eu conhecia em Brasília, é pernambucano, mas nós se conhecemos em Brasília. Temos algumas parcerias lá. E hoje é um dos maiores nomes renomados hoje no Brasil todo na área de economia, David. Então, David, parabéns. Eu te agradeço você estar aqui no nosso podcast Revista Total Brasil e é com você. Bom, deixa eu fazer uma introdução aqui, porque, veja, realmente não é conversa não. Ele já vem preparando essa conversa, David, há uns 3 podcasts anteriores. Disse, se prepare, Luiz, eu trouxe meu caderninho velho aqui, que eu não costumo colocar, mas quando eu fico meio abalado, assim, com medo das perguntas e respostas, eu deixo aqui. Deixa eu fazer uma introdução para facilitar para quem acompanha o nosso podcast, para quem lê e usa bem a revista Total Brasil. Qual é o trabalho do economista, do especialista, do CEO, da DB Capital ou da Debit Capital, como quer dizer? Que atividades de fato você desenvolve para que as pessoas já tomem anotações também e a gente desenvolva melhor nossa conversa? Professor, primeiro agradecer ao Marcelo, sempre um gentleman, né? Conheci o Marcelo em Brasília e aí no meio daquela multidão, acredito que foi no evento dos prefeitos, Foi há uns 2 anos uns atrás. 2 anos atrás, e no meio daquela multidão lá, um pernambucano, o pessoal falando muito pernambucano, estava dentro, tendo uma audiência específica com, se eu não me engano, foi um dos juízes lá do Humberto Martins. Humberto Martins, e aí o pessoal daqui Amigo comentando. dele também, né? É amigo dele também, ele conhece todo mundo. Ele em Brasília, ele dá 2 passos, está na sala de Lula, e dá outro passo, está com o ministro Supremo. É uma pessoa com um trânsito assim muito leve e que todo mundo fala sempre muito bem. E o Marcelo veio desde lá, a gente veio conversando e assim sempre, David, economicamente, como que eu consigo colocar, por conta do trabalho nosso específico, eu sou formado em economia, mas o trabalho nosso específico é muito com a questão de estruturação de dívidas, que é isso que a gente vai conversar hoje, que é a estruturação de Certo. dívidas, que é o mercado de crédito como um todo. E aí eu sempre fazia alguma postagem, o Marcelo ia lá e dizia, cara, você tem que vir aqui conversar com a gente e levar. O público da revista Total é um público que é não só um público que é só um público político. Eu digo que por trás de todo mundo, todo político e toda empresa tem um CPF. Então, tem pessoas que têm famílias e que têm empresas e que mesmo quem não empreende tem vontade de empreender. Ou até mesmo um gestor público que quer entender um pouco melhor sobre as finanças, sobre questão de infraestrutura, sobre questões de macroeconomia. E tudo isso acaba que é uma das expertises que a nossa empresa hoje é uma das expertises que a nossa empresa hoje tem no mercado. E hoje o foco nosso maior, a gente hoje é um hub, eu digo que hoje a gente é um hub de crédito, e a gente não faz um crédito tradicional.
Eu digo que a gente faz a arquitetura do crédito. E aí o pessoal faz, pô, por que vocês falam de arquitetura? Porque não existe nenhum crédito sob encomenda. Eu digo que nenhum crédito é igual ao outro. Perfeito. Então, a gente vai desde um crédito aí para uma prefeitura que deseja comprar ônibus novos aí para os estudantes nas escolas, ou deseja colocar um painel solar nas escolas, a uma empresa que deseja fazer uma estruturação, desde uma empresa pequena, uma franquia, que deseja uma franquia nova e deseja pegar um crédito para ela, a uma grande empresa que deseja se instalar dentro de um porto. Então a gente trabalha aí com pequeno, médio e grande, hoje espalhados no Brasil inteiro, a nossa empresa. A gente tem hoje escritório físico em Balneário Camboriú, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e aqui no Nordeste específico, Bahia e Pernambuco. A gente tem um escritório também no Norte, em Rondônia. Ok. E aí o pessoal se pergunta, mas vocês conseguem atender isso tudo? Eu digo, ó, a gente também tem um escritório nosso em Londres, onde a gente trabalha muito mais com a questão de apresentar o Brasil e trazer investidores que desejam investir, e a gente acaba fazendo o nosso trabalho, que é a questão de estruturação, né? Estruturação de crédito em si, para que essas empresas possam vir e colocar recurso no Brasil. Elas possam trazer esse recurso e colocar sua expertise através de grandes projetos de infraestrutura, né? Então, hoje a gente é pulverizado, a gente tem especialistas na empresa de cada área. Eu tenho aí um economista-chefe na nossa empresa que já foi secretário de governo, tem expertise tanto em governo de estado como em prefeituras. Então eu digo que meu economista-chefe em macro eu digo que a gente brinca com ele, diz que ele é o Delfim Neto, o Leonardo Ferreira. A gente brinca dizendo que ele é Delfim Neto porque ele é um cara muito técnico e de macro. Ele é um cara que eu posso até fazer uma brincadeira aqui. A gente estava numa conversa com Joaquim Levy, o ex-ministro. O ex-ministro Joaquim Levy. E Joaquim Levy o reconheceu, porque quando o Joaquim Levy estava no BNDES, o Leonardo que fez a parte de estruturação da PPI de energia, que foi a primeira no Brasil, lá de Jaboatão dos Guararapes. Então, a nossa empresa digo que hoje a gente tem associados e sócios dos mais diversos linhas econômicas. Então, desde o cara que é do mercado financeiro, a gente tem o Juan, que foi um dos fundadores da XP, quando a XP estava lá em 2002, 2003, fundando, e ele veio para o Nordeste levar a empresa para o mercado. Então, eu tenho um especialista aí do mercado financeiro, em economia pública, gestão pública, com essa parte de macro, e eu toco muito mais hoje a questão de tocar de fato os escritórios, tocar as demandas que chegam. Então hoje, pra vocês terem ideia, a gente tem projetos aqui para Pernambuco, hoje de grandes empresas que nos procuram, algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais, de empresas que desejam se instalar no estado. Então, qual a primeira parte que a gente faz? A gente faz um primeiro trabalho, que é um trabalho de pesquisa, que a gente chama de um estudo de viabilidade técnica e econômica, onde a gente faz diversas modelagens financeiras para que as empresas possam entender se de fato aquele desejo, né, como a gente estava brincando, conversando antes do podcast, no café, o cara escuta que é interessante ele ter uma empresa em Pernambuco, mas entre ele escutar e ter a viabilidade econômico-financeira para que ele possa se instalar aqui, é uma outra história. Então essa outra história é o trabalho que a gente faz. Tô pegando um gancho agora. Eu anotei até 2 perguntas, mas quando você vem Londres, Rondônia, eu não vou nem falar de cidades, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, obviamente Bahia e Pernambuco, e acabou de falar em Jaboatão, então mostra quão extensos são os tentáculos de sua empresa, né? Ou seja, pelo que eu entendi, ela consegue abraçar ainda mais. Então, do ponto de vista internacional, David, o Brasil ainda é atrativo, atraente para investidores? E quais são as bases fundamentais que definem isso, que o mercado internacional enxerga num país sempre emergente como o Brasil? Eu diria que o Brasil ele está no seu principal momento da história. Sempre que a gente escuta falar, e aí a gente vai estudar história econômica e história do mundo,
a gente vê a questão das guerras que aconteceram lá, vamos lá, desde 1800, e o Brasil sempre de forma neutra, e ali acaba que o Brasil sempre fez comércio, e aí tem até aquela brincadeira com o Dom João, né? Quando o pessoal chega lá, o Napoleão fica a ver navios, acaba que o Dom João continuou negociando com a França e com a Inglaterra ao mesmo tempo. E é isso que o Brasil faz hoje, e vai continuar sendo um país neutro, até porque a gente tem um pacto de paz, de não se envolver. De fato, a gente tem uma região que é muito pacífica, mesmo com toda a possibilidade de se haver uma guerra ali na Venezuela, entre Venezuela e Guiana, mesmo assim passaria pelo Brasil, né? Acaba que o Brasil hoje é um dos principais players estratégicos do mercado mundial. Primeiro, pela questão nossa marítima, dos portos que a gente tem hoje no mundo. Então acaba que grandes grupos de infraestrutura de portos também nos procuraram recentemente, não posso comentar qual porto específico, mas grandes grupos voltados para essa parte de infraestrutura nos procuraram querendo se instalar no Brasil. Procurando locais estratégicos para que a gente pudesse fazer um estudo para se instalar no Brasil. Um outro ponto é de que você tem a confusão lá dos Estados Unidos e lá dos países lá que formam a OTAN, e aí que eles não negociam com países que estão negociando diretamente com a Rússia, e aí o Brasil está neutro nisso. O Brasil acaba que está no BRICS, tem aqui o Mercosul e tem o pacto aqui das Américas, que o Brasil também está. Então acaba que o Brasil negocia com os Estados Unidos, negocia com a China, negocia com a Rússia, com fertilizantes, como foi no caso. A guerra está acontecendo, tá bom, mas a gente é líder de agronegócio no mundo, a gente precisa de fertilizante. Um dos principais produtores de fertilizantes do mundo é a Rússia. Eu tenho algum problema com a Rússia? Não, não tenho. Eu tenho um problema que eu acho que talvez ela não deveria estar invadindo a Ucrânia. Entretanto, eu não tenho nada a ver, o contexto histórico ali é muito profundo para que a gente possa fazer uma análise aqui de 1 hora, 2 horas, para descrever sobre aquilo ali. É algo histórico, já foi da Rússia, já deixou de ser, era da época lá do Império. Então tem toda uma questão histórica que não é numa simples análise que aquilo ali se resolve. Então, ponto e vírgula, ok. O que é importante para o Brasil é negociar com todo mundo. Se a Ucrânia quer comprar alimentos, eu vou vender alimentos para a Ucrânia. Se a Rússia quer comprar alimentos, eu vou vender alimentos para a Rússia. Se a Ucrânia quer me vender fertilizantes, eu vou comprar da Ucrânia e vou comprar da Rússia. Então acaba que o Brasil hoje compra da Ucrânia, compra da Rússia, vende para a Ucrânia e vende para a Rússia, vende para os Estados Unidos e vende para a China. Negocia com todo mundo. Negocia com todo mundo, e acaba que, por a gente ter esse pacto de paz, a gente consegue ter livre acesso em todo canto. De fato, tem alguns países que, tipo Irã, onde tem alguns embargos americanos para algumas empresas iranianas. Então, mesmo assim, se dá um jeito. Mesmo assim, algumas empresas conseguem dar um jeito de negociar com um país terceiro que tem relação com esses países e acaba conseguindo negociar. Para tudo se dá jeito, né? Mesmo para aqueles países que, de fato, estão com alguns bloqueios. Entretanto, a gente não tem nada a ver com a confusão dos outros, né? O papel nosso aqui como país, e assim, estrategicamente falando, no longo prazo, é de que, independente do que aconteça com o mundo, de guerra, do que possa acontecer, claro, isso vai interferir na vida da gente, claro, a gente vai ter inflação, a gente vai ter aí as moedas, se tiver uma guerra, vai ter os Estados Unidos emitindo muita moeda, acaba gerando inflação, o valor da moeda local nosso se desvaloriza, tem uma série de questões macroeconômicas que de fato impactam a gente como país. Do outro lado, também, entretanto, a gente tem toda essa questão aí da gente não estar envolvido com ninguém. Aí acaba que a gente consegue se sobressair, porque, ok, o mundo está em guerra, mas o mundo precisa comprar açúcar, o mundo precisa comprar soja, o mundo precisa comprar ferro, o mundo precisa comprar os principais bens que o Brasil produz e produz muito bem. A parte de tubérculos, a parte de infraestrutura, a gente tem Embraer com o seu avião lá, que tipo, os Estados Unidos é super fã, e tem um número específico desse avião que ele consegue tanto carregar como distribuir, e ainda serve como arma. Então é um avião que o Irã quer comprar, que os Estados Unidos quer comprar, que todo mundo quer comprar. Nossa tecnologia.
nossa tecnologia. Deixa eu aproveitar uma pergunta aí e depois eu vou repassar para o Marcelo Mesquita. Você disse que o Brasil continua sendo o principal momento do Brasil, certo? E que investidores internacionais gostariam de investir no Brasil. A partir desse momento, qual é o trabalho da DB Capital? O que é? Vamos lá, vamos chamar de Mr. X, que quer investir no Brasil. Quais são as etapas aí, rapidamente, que a DB proporcionaria para traduzir isso num relatório seguro, certo? Para que a empresa fizesse sua tomada de decisão. Então vamos lá, a gente tem algumas etapas estratégicas para que isso possa acontecer. A primeira etapa a gente tem o nosso escritório de Londres, ele trabalha meio como se fosse um farol. Ok. Do Brasil. David, existem outras empresas que fazem isso? Existem, não com a questão econômica, com foco econômico como a gente faz. A gente tem muitos escritórios, que eu digo escritórios jurídicos, de grandes advogados que fazem essa defesa e tem empresas sendo representadas lá. Entretanto, nosso trabalho é totalmente diferente. Nosso trabalho a gente tem a parte de infra do Brasil mapeada, a gente tem toda a parte que a gente fala energética do Brasil mapeada. Então, a gente tem setores estratégicos, tanto de agro como de infraestrutura, mapeado, onde a gente consegue fazer essa apresentação para os possíveis investidores que desejam conhecer o Brasil. Então, quando a gente está lá, faz um roadshow em Londres, onde a gente leva players estratégicos para ser apresentado lá, então a gente tem alguns estados, tipo a Bahia, que hoje tem um fundo árabe que investe numa empresa de uma petrolífera lá, que acabou investindo no clube de futebol, que é uma coisa que linkou a outra. A gente tem empresas do setor de mercado financeiro que está comprando tecnologia de empresas esportivas que são sediadas no Reino Unido. Então a gente tem dois exemplos aí, um com a parte de infra e outro com a parte tecnológica. Então acaba que a gente faz esse trabalho hoje com muito mais de farol. Como que a gente realiza esse trabalho? Então, o cara tem uma empresa que quer se instalar aqui no porto de Suape. Então, o que é que o empresário ele vai perguntar? Eu quero me instalar no setor de grãos. A gente faz todo esse estudo de viabilidade técnica e econômica, destrincha esses números para o cara numa série histórica para ele poder entender. Porque quando você olha, eu quero ver essa região aqui apenas em 2 anos, você não consegue entendê-la como um todo. Então o papel nosso é entender, é mostrar uma série histórica para que a pessoa possa entender que o cara não vai fazer um investimento no Brasil de 500 milhões, de 1 bilhão, pensando em colocar a empresa para que ela possa ficar aqui durante 5 anos. Então ele instala a empresa com aquele pensamento macro e de longo prazo. Ele está investindo no Brasil porque ele entende que o Brasil vai atender a empresa dele ali no mínimo por 50 anos. Deixa eu ver se me corrija se eu entendi. Então são 2 etapas. Primeiro, uma consultoria para essa própria consulta de viabilidade. Então, para que acertou, pagou você. E tem segundo momento do acompanhamento da implantação do projeto. É mais ou menos assim? Isso. O segundo momento a gente parte para essa etapa de negociação local. Já e aí a gente vai nas agências de fomento. Então, okay. Rio de Janeiro a gente tem a AGRIO. Aqui em Pernambuco a gente tem a Dedipé. Em São Paulo a gente tem a Desenvolve SP. Então a gente faz essa conversa com o ente local e apresenta em detalhes o que essa empresa deseja para o Estado. E aí o próprio Estado ele vai dizer, eu tenho áreas interessantes que eu acho que caberia essa empresa. Por quê? Porque é uma empresa desse setor e que espera ter, porque a gente vai apresentar um estudo técnico que a gente já fez para a empresa, e que é estratégico ela estar nessa região por conta disso, disso e disso. E aí o Estado, ele, na grande maioria das vezes, faz doação de terras para que essa empresa possa instalar. A gente faz esse trabalho de subsídio fiscal também, para que essa empresa tenha redução de ICMS, PIS, COFINS, de tudo que for possível ter, porque a empresa está vindo se instalar, ela está vindo gerar emprego e renda, mas ao mesmo tempo a gente pede essa contrapartida da empresa, que é o quê? Que ela no mínimo fique ali de 20 a 40 anos.
para que esse estudo que a gente fez para ela e todo esse subsídio que a gente conseguiu para ela possa ter um impacto, de fato, macroeconômico na região no longo prazo. Porque não tem como você medir uma economia com 1 ou 2 anos de instalação na empresa. Isso é uma segunda etapa. A terceira etapa é a empresa vem para o Brasil, tem um capital, mas ela quer fazer ampliação de uma sede dela, ela quer abrir no outro estado. E aí ela nos procura para fazer um novo estudo. Nesse novo estudo a gente já diz, tem um custo de capital. Tem um custo de capital aqui para você implantar é X, entretanto a gente tem bancos de desenvolvimento. Esses bancos de desenvolvimento aqui, tipo, a gente pode falar pelo o Amazonas, Manaus, tem o BASA, que é o Banco da Amazônia. Então, o Banco da Amazônia tem taxas competitivas que vão ser o dinheiro vai ser muito mais barato do que o dinheiro do próprio investidor. Então, o investidor vai dizer, se eu for pegar aqui com um fundo que é meu investidor, na minha empresa, o custo do meu capital vai ser X. Entretanto, se eu for aqui nesse banco de fomento, que pode ser o BASA, pode ser o BRDE, no sul pode ser o BNB, que atende ali até o norte de Minas Gerais, ele vai escolher, ele vai ver que tem taxas muito mais competitivas do que teria em outro local. E é esse trabalho que a gente desenvolve, é de mostrar para o cara, teu custo de capital vai ser mais barato. E aí é uma etapa final que a gente apresenta junto ao banco, o banco vê que de fato é uma empresa grande, que tem garantia financeira, tem garantia estrutural, garantia que a gente chama física, e acaba fazendo o processo dele, tira o capital e faz esse acompanhamento também, porque acaba que esse cliente vira um cliente do banco, leva a folha de pagamento e assim, acaba gerando emprego e renda para a região, né? A gente não tem como fugir aí do economista. Você é um especialista que tem relacionamentos em cima, em todas as camadas, né? Você elogiou o Mesquita, mas você também tem grandes relacionamentos. Tem uma coisa que eu digo, que economia, um professor da faculdade me disse isso e eu levo como lema de vida. Economia e política é como perna de modelo, ele se cruza a todo momento, então não tem como você separar uma da outra. Então vamos lá. Eu até recebi uma sinalização aqui, eu mandei para alguns grupos que estava conversando com você. E chegou uma pergunta que eu vou melhorar a pergunta do meu amigo Ari. Há 15 dias, que me furte a memória, o presidente Lula fez a demissão do presidente da Petrobras. E o mercado balançou muito mais pelas declarações dele, dando a entender que teria influência na nova forma de condução da estatal. E anteontem ele também teceu críticas bem pesadas ao atual presidente do Banco Central, correlacionando a gestão dele a atos políticos. Nesses dois casos, o mercado reagiu, a bolsa, e ontem nós atingimos o dólar no seu maior patamar. Esse tipo de trabalho se preocupa lá fora, para esse tipo de comportamento, essas variações assim de nossa economia em função de uma fala. Que tipo de abordagem, de avaliação você, economista, faz e como é que você atenua isso junto aos investidores internacionais? Então, de fato, isso tem um impacto muito grande lá fora, mas a gente tem que analisar um cenário como um todo. A gente teve 2 perfis de governos com a questão de relações internacionais. A gente teve um perfil... Os mais recentes, você quer dizer? Os mais recentes. A gente teve de Temer, Bolsonaro e agora a volta do Lula. Temer e Bolsonaro, ele tinha tem uma estratégia que não era de expansão macroeconômica, expansão de infraestrutura. Tem investidores que desejam investir com esse perfil de governo, que é um investidor... De infraestrutura. De infraestrutura. Vai ter o investidor que ele vai olhar e vai dizer, o Brasil ele vai ter um investimento por parte do governo e aí eu não preciso colocar o meu recurso bruto do meu bolso. Então o investidor estrangeiro, ele verifica, eu digo que tem sempre o ônus e o bônus de tudo e você tem que ter o equilíbrio. No período do governo do Michel Temer, a gente teve o Ilan, a
A gente teve o Willian no período do governo de Michel Temer. A gente teve o Willian lá, quero que eu diga que é o craque, um craque do Banco Central. E aí o Willian agora está no BID e é um craque da economia, mas era um governo muito mais voltado para a questão que a gente chama de fiscal. São governos fiscalistas. É um governo que reduz o gasto público e busca reduzir a taxa de juros para que a gente tenha um investimento de capital. E você não está dizendo aqui, nós estamos perguntando quem é melhor, cada um tem sua vertente. Cada um tem sua vertente, cada um tem um perfil de investidor. Perfeito. E a gente tem o governo do presidente Lula, o Lula 3, onde tem um perfil que é totalmente de infraestrutura, que é um governo de expansão, é um governo de construção. Então, mesmo que ele não esteja sendo na velocidade que ele desejava que fosse nesse governo, eu tenho vários amigos, tanto em vários polos, né, tanto na direita quanto na esquerda, e assim, mesmo que o governo não esteja conseguindo implementar a sua agenda de infraestrutura com um PAC acelerado, como já teve em outros momentos, o governo em si, desse governo, é um governo de infraestrutura. Então é um governo que atrai muito investidor qualificado e grandes grupos. Então o investimento que vem para o Brasil com esse estilo de governo é um governo de infra. Então é um investidor que vem para colocar recursos numa grande estrutura de energia eólica de bilhão. É um governo é um investidor que vem para investir num porto para gastar 5 bilhões de dólares. Então, é um tipo de investidor diferente do investidor que é macroeconômico, que ele investe no fiscal equilibrado, que eu digo que é um governo muito mais fiscalista. Como foi na questão de Bolsonaro, a gente teve investidores, teve grandes grupos vindo para o Brasil, mas a gente não teve esse desenho de capital estrangeiro de empresas migrando para o Brasil. A gente teve muito capital, tanto é que a gente teve muita abertura de startups. Então, durante o período do governo de Bolsonaro, a gente teve uma aceleração de startups na parte de fintechs. A gente teve vários bancos digitais, porque a taxa de juros estava tão baixa que as pessoas que tinham capital, que deixavam seu capital no Brasil trabalhar para você, eles pegavam e tiveram que fazer o dinheiro trabalhar de verdade. Então o cara teve que investir em banco digital para que pudesse fomentar crédito, ele teve que investir em securitizadoras, ele teve que investir em FDICs, em fundos de investimentos focados em crédito. David, mas vamos lá. Agora o professor ficou curioso, né? O Luiz Barbosa vai deixar aí o professor. Mas não são posicionamentos, posturas governamentais, políticas internacionais mínimas. Por exemplo, como é que eu vou convencer o investidor, que você disse aí, a gente não quer que ele venha para cá para pensar em 5 anos, eu quero que ele fique 40, 50, ok? Como é que eu vou dar essa confiança, eu vou dar credibilidade se eu não tiver uma política macroeconômica que garanta, que assegure esse investimento a longuíssimo prazo? Então, é uma atividade, é um trabalho que depende do governo garantir isso, tomar ações, preocupações, manter a equipe técnica focada nisso e responsável, inclusive, em suas declarações, ok? Agora, eu também não tenho dúvida que é fundamental para a geração de emprego e renda que a infraestrutura também aconteça. Que nós consigamos, por exemplo, reaquecer swap, como está acontecendo agora, certo? É claro que nós consigamos fomentar e trabalhar melhor a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, lá no norte, que você conhece bem, que nós conseguíssemos, quem dera, que o governo de Pernambuco reativasse o Distrito Industrial de Pernambuco, que geraria milhares e milhares de empregos diretos e indiretos e atrairia investidores. Então, não é importante, portanto, que o governo primeiro garanta uma política fiscal para atrair essa infraestrutura? Não é mais ou menos isso? Ou estou pensando, o professor está todo errado? Eu digo, e eu tava brincando um dia desse, conversando com um amigo que ele é petista, e eu disse a ele,
você está fazendo uma análise, ele falou, David, mas o presidente do Banco Central, o cara, assim, tem a parte política que tem, Não tem mas jeito. não tem jeito, mas também tem a parte Técnica. que ele é o cara que foi indicado ali pro Paulo Guedes, é o neto que a gente chama de Bob Fields, que é o Campos, Roberto Campos. Então é um cara que é Referência totalmente mundial. referência mundial, mas que é um cara que é totalmente liberal e que está tocando o Banco Central durante uma gestão de Lula, que é um cara que é uma pegada totalmente diferente. Então a gente tem os dois polos com plano de nação nesse momento no Brasil. E eu digo mais, eu estava brincando com ele que eu falei, a gente teve uma armadilha que eu brinco que foi uma armadilha eleitoral, mas que ficou, que foi David, mas você vai falar sobre Bolsa Família? Vou sim. A gente teve um aumento no valor do Bolsa Família na reta final da eleição, Sim. que foi para, se não me engano, é 500 a 600 reais. E esse valor, esse aumento naquele momento, já se tinha uma análise de que talvez aquilo iria impactar diretamente nos gastos públicos. Por quê? O governo tentou fazer uma reforma administrativa e não conseguiu. Tentou melhorar a produtividade, o próprio Bolsonaro, melhorar a produtividade com todo o quadro técnico que ele tinha e mesmo assim não conseguiu no nível que ele imaginava que poderia conseguir. E fez esse aumento do Bolsa Família. Do Bolsa Família. No modelo do governo de Bolsonaro, que era com ministérios reduzidos, com um custo que a gente fala, o custo interno de capital de estatal reduzido, focando muito mais no fiscal e sem investir tanto em infra, tentando proporcionar para que os investidores vissem a segurança jurídica no Brasil, para que eles pudessem vir investir, ok, isso é uma linha de governo. Essa linha de governo, ela foi e perdeu. E aí a gente tem um outro desenho agora, que é uma outra linha de governo, que acabou ficando nessa armadilha de capital. Porque o governo Lula, ele é um governo expansionista, porque o ministro Haddad, David, o ministro Haddad está ali, ele está todo dia apagando incêndio. E aí quando o Lula falou que ele é ministro da Defesa, eu acho que não foi nem por brincadeira, mas porque é isso mesmo, o cara está na defensiva que o mercado financeiro, de um lado, acha que ele vai fazer o mesmo modelo de gestão que o antigo ministro fazia, o Paulo Guedes, e que não é. A gestão de Paulo Guedes terminou e o modelo econômico defendido por Paulo Guedes, ele parou ali no final da eleição. E aí acaba que as pessoas não veem a armadilha que foi o Paulo Guedes, no seu modelo de gestão, aumentar o valor do Bolsa Família para gerar esse fluxo financeiro e botar essa renda diretamente na mão do consumidor, na mão da pessoa ali que necessita, diretamente tem um impacto direto. Não o impacto do emprego gerado, mas o impacto direto para que aquela pessoa possa se manter ali com qualidade mínima de vida. Entretanto, com o governo, que é o modelo do governo Lula, que é um governo expansionista, ele é um governo que tende a gerar muito emprego. Então é o governo que tende a gerar, o governo tende a impulsionar a economia para que ela possa, eu digo que ele é quem é o detentor da estratégia econômica para que grandes projetos de infraestrutura possam gerar grandes empregos. E aí tem alguns estados, como Pernambuco, pegaram esse boom lá do governo Lula com o falecido governador, ex-governador Eduardo Campos, que aproveitou esse momento e teve Pernambuco com índices assim, fora do comum, que era zero furtos durante alguns dias, né? Aquele Pacto pela Vida, onde não teve mortes durante alguns dias. Então esse número só foi possível porque a quantidade de pessoas que estavam trabalhando em pleno emprego naquele período era fora do comum para o desenho do Brasil. A gente tinha uma série de fatores internacionais, que era a China, que era tudo. Entretanto, essa armadilha de expansão tende a demandar mais custo do governo, que é onde o governo não tem. Porque uma parte desse recurso, hoje que poderia ser implementado nisso, está implementado lá no Bolsa Família. E aí acaba que o dinheiro público inteiro é todo tabelado, não tem de onde tirar. Deixa eu fazer uma transição aqui temporal, né? Não é atemporal, é temporal mesmo.
Marcelo Mesquita foi da cozinha do Eduardo Campos. Tomava café, às vezes até jantava, não só almoçava lá. E o conhece como amigo e tem muito respeito pela relação, né, muito positiva e propositiva que ambos tiveram. Então, Marcelo Mesquita, naquele momento do apogeu econômico de Pernambuco, muito mais, talvez muito mais potencializado em função de swap, com este momento aqui de retomada, da possível retomada da economia, você sente que são momentos pares ou são momentos ímpares? Ou seja, as coisas podem voltar a 2011, 2012, por aí, quando o Pernambuco estava lá em cima na economia. O que é que você sente aí nas suas andanças por Brasília? Veja bem, eu acho, Luiz e David, que Pernambuco vai voltar a crescer até mais do que 2002, 2001, 2003. 2012? Entre 2002 até 2015 teve um crescimento muito grande em Pernambuco. Você vê, os investimentos que está tendo em Pernambuco agora são monstruosos. Você vê, a Fiat agora vai investir no Brasil todinho 32 bilhões. E, se eu não me engano, 13 bilhões em Pernambuco, aqui em Goiânia. Um terço só em Pernambuco. A própria Neoenergia vai investir 5,1 bilhão em Pernambuco. Que é projeto de infraestrutura, que eu estava falando. Uma empresa da França agora, em Suape, vai investir 2 bilhões. Então, a capacidade técnica do governo Raquel, com a parceria com o governo Lula, federal. Com o governo federal do Lula, então Pernambuco vai se tornar um Eldorado de novo do mundo. Vai crescer demais. Ontem, no Palácio, o próprio presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, disse que no Nordeste, principalmente Pernambuco, está crescendo mais do que a média do Brasil e até de outros países. Então, hoje nós estamos vivendo um dos melhores momentos, pré-momento, para chegar ao grande momento, que é o crescimento muito grande que Pernambuco vai dar. E a capacidade da nossa governadora, a liderança de Raquel Lira, o que ela está fazendo com o governo, com as contas públicas. O secretário da Fazenda é um dos melhores do país, é de Brasília. Então, o que é que vai acontecer? Pernambuco está numa média de crescimento muito grande e todo mundo vai ver. Quem estiver qualificado vai ter os melhores empregos, vai ter mais emprego do que pessoas para trabalhar, não é isso, Délio? Não, vamos fazer voltar aqui para essa transição, não é? Então veja, o Marcelo, que é do meio pernambucano, do meio de Brasília, ou seja, fala com todos os líderes, está com essa empolgação toda. Você falou ainda há pouco, David, que o Pacto pela Vida conseguiu estancar a sangria da violência por um período e etc, etc. Em se confirmando essa empolgação sua com a do Marcelo, esses números passados pelo Mercadante, pela governadora, nós podemos também estancar a parte da violência. Por exemplo, Recife está entre as capitais mais violentas do país. Recife está entre as capitais com maior índice de desemprego do país. Recife tem números, infelizmente, de cidades, de capitais paupérrimas da América Latina. Com essa nova possibilidade de infraestrutura, com esse redemoinho positivo e propositivo que está acontecendo, nós podemos ter esperança de que esses números mudem, de que nós retomemos aquela fase da economia, como disse o Marcelo Mesquita, de 2010, 2012. A gente tem dois modelos aí que estão, como eu falei anteriormente, como pernas de modelo, se cruzando a todo momento. Pernambuco, ele tem um modelo fiscalista, que é um modelo muito próximo dos técnicos gestores que fizeram a gestão do Temer. Fiscalista é responsável? Com aquela questão de responsabilidade fiscal, okay, de reduzir muito a questão dos gastos do governo e, ao mesmo tempo, Pernambuco está recebendo muito recurso federal para projetos de infra. Então, o Estado está com as contas, não que não tivessem organizadas anteriormente, até porque a equipe técnica você disse bem, não que não tivessem organizadas anteriormente, porque a equipe técnica do antigo governador do Paulo Câmara, Décio Padilha, dentre outros,
entregaram essa parte de organização fiscal do Estado tudo em dia. Entretanto, o governador Paulo Câmara não pegou o que a gente chama, não pegou um governo expansionista federal que demandasse tanta questão de infra, até porque o Bolsonaro era uma outra linha econômica, não pegou essa linha de expansão como a Raquel Lira pegou. Então, essa parte de renovação de swap, da Transnordestina, então tudo isso daí são bilhões de reais integralizados diretamente na economia regional, só que isso daí tem um prazo para que isso possa ser visto. Então, o grande receio hoje, e aí um pouco de economia e política junto, é de que a governadora tem, é de que tudo isso, toda essa questão de gastos, de infra, que vai começar a ter, que já está sendo implementado no Estado, possa dar tempo dela apresentar isso dentro de sua gestão. Porque esse é o problema. Investimentos de infraestrutura, eles têm um time para que você possa conseguir visualizá-los. É o exemplo. São Paulo. Tarcísio lá, no período que ele era ministro, direcionou diversas obras para o Estado, que ele agora, como governador, está inaugurando 2 anos e meio, 3 anos depois. Obras bilionárias lá que ele está conseguindo inaugurar hoje no Estado. Então, o problema de governos expansionistas e de grandes projetos de infraestrutura é porque eles não são de curto prazo. Então veja, deixa eu agora, vamos fazer aqui, eu fiz uma alusão aqui há pouco de professor de administração, mas que parece que você confirmou agora, você carimbou. Então vamos lá, o Tarcísio, lá o governo Bolsonaro, né, possibilitou uma macroeconomia. Ele enxergou, ele regularizou, ele organizou a economia de modo a colocar tentáculos, sementes em São Paulo. E essa infraestrutura, ele está agora aproveitando, colhendo inaugurando, colhendo os frutos. Ou seja, não está certo o que nós dissemos, Marcelo? Você precisa primeiro organizar a casa, fazer o dever de casa, que é na macroeconomia, para depois colher os frutos dessa infraestrutura. Que é o que você está dizendo que o mercadante, Marcelo Mesquita, prometeu. Pernambuco está acima da média nacional. Sim. Nós queremos, portanto, que isso se estenda para outros estados pobres do Nordeste, para que, portanto, nós cresçamos como Brasil de maneira orgânica. Não é isso? É importante, mas você sente que há essa predisposição, essa boa vontade do governo federal? Com certeza, não é à toa. Lula é pernambucano. A história de Lula já diz tudo. Ele saiu daqui de Pernambuco há 50 anos atrás, no Pau de Arara, 50 e poucos anos atrás, quase mais de 60 anos atrás, no Pau de Arara, para vencer e ser um dos maiores líderes do mundo hoje. E tudo que ele faz, ele pensa no estado natal de Pernambuco. Ontem, quando o próprio Aloysio Mercante abriu sua fala, ele mandou um abraço de Lula para todos os pernambucanos. Então Lula vive lá em Brasília, vive esse tempo todo em São Paulo, mas não esquece da sua terra natal, que é Pernambuco. Então, com certeza, e eu fico impressionado, mais uma vez voltando para Raquel Lira, nós temos hoje, David e Luiz, no Brasil, se tiver 10 novos governantes com modelo novos, de inteligência diferenciada, como Tarcísio, como Zema, Raquel Lira está entre os 10. E eu vou mais além. Raquel Lira está entre os 10 melhores governantes do Brasil, mas ela não está do 6º ao 10º, não. Ela fica do 1º ao 5º. E o Brasil vai ver isso. Quem viver, verá. Por quê? Não se espante amanhã se Raquel Lira vier a ser a presidente do Brasil. Porque, rapaz, não é brincadeira não que a gente vê em Brasília. Quando o Raquel começa a falar, muitos elogios. Os elogios são muito grandes, os economistas, não é, David? Nós temos hoje, com certeza, uma das 5 melhores governantes do Brasil. É extraordinário, Raquel. E tem um paradoxo de reflexo aí. A Raquel Lira, ela era do grupo de Eduardo Campos. Justamente. Então, muitos dos técnicos hoje e da estratégia utilizada por ela, que foi por ele, ela agora está replicando. Ela replicou total, de fazer estudos prévios, de fazer o processo de escutas para entender como é que está o estado. Então, como é que está aquela região lá? Vou mandar uma equipe lá da DDPE para entender como é que está a região de Araripina. Araripina está bem? O que é que Araripina está produzindo? O que é que Araripina precisa? Qual é a vocação econômica Qual da a vocação? Então, esse mesmo desenho
Eduardo Campos fez lá atrás. No final, quando acabou a gestão de Jarbas, de Mendonça Filho, Eduardo Campos fez lá atrás e entendeu. E aí o Eduardo Campos também aproveitou o mesmo momento. O Eduardo Campos fez um governo muito fiscalista, ali de trazer técnicos. Foi a primeira vez que se abriu para contratar economistas para trabalhar no governo de forma técnica, para auxiliar a equipe política. Então a gente nunca tinha visto algo parecido com isso. Isso começou com o Eduardo Campos e que a governadora, assim, foi replicado por Paulo Câmara e que a governadora Raquel Lira continuou. Então tem vários amigos que estão no governo do estado hoje que são técnicos, são economistas e técnicos e estão lá e os caras dizem, ó, a gente está trabalhando, tem muita coisa para vir, porque a economia a gente pensa 10 anos na frente. Tem muita coisa que está sendo plantada agora que o nosso receio é de que não dê tempo de usufruir. Porque a gente entende, sabe como que é o desenho político, que ele é cruel. Então, há de se ter um boom econômico no estado de Pernambuco, pela questão macro, que é da própria injeção do governo federal, e acaba que por osmose teria esse crescimento, porque a quantidade de empregos gerados aqui, acaba que muito emprego gerado reduz a violência, isso é um índice. Um emprego gerado acaba reduzindo a violência, isso são grandezas, né? São grandezas. Quando um sobe, o outro desce. E aí acaba que, pela questão da Raquel estar fazendo de segurar investimentos e segurar também a questão da gestão pública de, não quero entregar tantos cargos a gestores políticos, eu quero tentar entregar os cargos a técnicos. Todo esse desenho, acredito que, falando como agora sem ser economista, como político, acho que o trabalho maior dela é conseguir segurar a parte política, porque a parte econômica, eu não tenho dúvida que dentro de um ano ou um ano e meio a gente vai ver um impacto gigantesco. E essa conciliação entre política e técnica é o mais difícil para um gestor num estado tão importante da federação. David, você ouviu aqui um barulhinho de chuva, né? Me avisando que nosso tempo está chegando, nosso próximo convidado já está aqui, mas eu tenho uma pergunta. Hoje nós tivemos 2 perguntas. Meu amigo Ari Brito, já fiz aqui, melhorei a pergunta dele, né? E tem uma aqui do nosso amigo Paulo Roberto, que não é prefeito, tá? Paulo Roberto, professor meu colega da faculdade. O Paulo Câmara, ex-governador, estando no BNB, à frente do BNB, isso também é benéfico para Pernambuco? Isso também ajuda nas ações da sua atividade direta aí da empresa, vamos dizer assim, do seu trabalho? O Pernambuco pode contabilizar isso como positivo ou não muda nada? Veja, eu seria mentiroso aqui em dizer que não muda nada, porque a gente tem, pela primeira vez, um gestor do FINEP, que é o fundo de investimento que tem muito recurso a fundo perdido para investir em inovação. Pela primeira vez é um pernambucano. Não sei se é a primeira vez, mas durante muito tempo foi concentrado no Ceará. Era um cearense. Tanto é que a FINEP está abrindo uma sede no estado, onde nunca teve. Da mesma forma, o ex-governador Paulo Câmara, que é um apaixonado pelo estado. E é um técnico, é um homem da área. E é uma pessoa técnica da área. É impossível a pessoa, ele como técnico e ex-governador do estado, não olhar diferente para o estado. Então acaba que as empresas pernambucanas, os grupos pernambucanos estão conseguindo e vão conseguir ter ainda mais. Claro, o banco tem as estratégias que aí são delimitadas pelo corpo técnico do banco também, mas assim, é totalmente diferente, né? Então, a gente tem o presidente Lula dizendo, vamos passar a Transnordestina aqui em Pernambuco. Aí eu quero que o BNB esteja dentro disso daqui, trabalhando com essa parte de infra, financiando. Aí o BNB vai trabalhar com essa parte de financiamento de infraestrutura para o Banco do Nordeste, com o Banco Nordeste para a Transnordestina. Ao mesmo tempo, quando a Transnordestina passa, uma série de empresas e indústrias começam a se instalar nesses locais, então começa a criar clusters. Então, onde passa a Transnordestina, acaba virando polo industrial.
e polo industrial acaba sendo financiado, procurando financiamento, sendo financiado pelo Banco de Fomento, que no caso aqui é o Banco do Nordeste, para comprar máquina, para ele poder fazer instalação de planta. Então, acaba que sim, seria mentira dizer que não, que Pernambuco está tendo um momento ímpar, que eu diria que nem com o Eduardo Campos teve tanta gente olhando para o Estado, porque a gente tem um presidente do Banco do Nordeste do Estado, a gente tem o gestor do FINEP, que delimita fundo de inovação, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, também um pernambucano. Tem dinheiro para o Brasil inteiro, tem, mas Pernambuco nunca teve um escritório do FINEP como o pessoal está propondo ter agora. E aí a gente tem um presidente do Brasil, que é Lula, que investe e delimita investimentos de infraestrutura para o Estado, e aí cabe ao governador aproveitar tudo isso. Temos 4 ministros, né? Quatro ministros. Quantos ministros são, Marcelo? São 4 ministros e todo os ministérios, você vê no primeiro e segundo escalão, 90% são pernambucanos. Quando não tem o ministro pernambucano, tem o executivo, né? Executivo pernambucano. Você vê os três senadores de Pernambuco são totalmente atuantes. O senador Humberto Costa é um dos maiores, um dos amigos particulares de Lula. Carlos Vera, o deputado, é compadre de Lula. Então, hoje, os partidos nacionais, os principais partidos nacionais... A gente pega Silvio Costa, são políticos. Silvio Costa Filho um dos principais ministérios do Brasil, portos e aeroportos. Então, investimento de infra... E fazendo uma revolução no Ministério de Portos, não é? Então, hoje, Pernambuco vive o melhor momento. André de Paula, se não me engano. André também, de Paula, ministro de Ciência tem de Pesca. Também da Justiça, não. Da Defesa. Da Defesa Zé também. Múcio. Zé Múcio, um dos maiores ministérios do Brasil é da Defesa. Zé Múcio, um dos homens mais articulados. E tem a ex-prefeita de Olinda, para não esquecer. E Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia, que foi um cargo de Eduardo Campos. E também a gente não pode esquecer dos presidentes de partidos nacionais, os principais partidos nacionais presidido por pernambucano, como o PSB, Carlos de Salgueiro, Carlos Siqueira, o próprio PCdoB, os maiores partidos, o PSD, a Marília é vice-presidente nacional do partido. Então, onde você vê nos presidentes de ponta do Brasil, tem um pernambucano. Então, Pernambuco manda realmente... Não, a União Brasil tem um pernambucano na frente. Justamente. Né? Também. Bom, Marcelo Mesquita, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você fizesse aí um convite, viu? Nós não fizemos 1/3 da demanda que nós gostaríamos, mas a hora é quem demanda, quem comanda nossas ações aqui no podcast. Ele pode voltar quando? Marcelo, o seguinte, a gente, esse podcast aqui com o David, podemos dividir ele em 3 etapas. Obrigado, amigo. Hoje, várias pessoas dizem, não, Marcelo é um canal, Marcelo Mesquita, para levar recursos para a cidade, por causa do meu conhecimento em Brasília, mas o cara é esse aqui, ó, David. David é um dos maiores economistas do Brasil e tem um trânsito em Brasília com vários ministros de lá, amigo pessoal do próprio Lula, de várias pessoas de ponta do PT. Então, para mim é uma satisfação você estar aqui, você vai sempre reconvidado várias vezes aqui, porque você vai crescer aqui conosco e dar dica para vários prefeitos, né, os municípios brasileiros, municípios consultoria privada e pública. É verdade, tem como a gente fazer um programa específico para que a gente possa explicar em detalhes. Pode ser no final de julho. E pode abrir uma coluna na revista, vamos abrir, que a revista é semanal hoje, né, tem um alcance muito grande. Podemos abrir uma coluna semanal na revista falando de economia, você escrevendo. Maravilha. David, quais são os contatos, antes que a gente volte em julho, pode ser final de julho, quais são os contatos aí que quem quiser conversar com você, quem quiser consultar uma consultoria contigo, pode passar para a gente aí, depois a gente acredita para reforçar. A gente tem o nosso site, que é o www.dbcapital.com.br. A gente tem o nosso e-mail, que é o contato@dbcapital.com.br. Tem a mídia social nossa no Instagram, onde a gente dá muitas dicas para pequenas e médias empresas, que é o David Batista Silva, sem um A, Silve, onde a gente fala muito sobre crédito para empresas, sobre como as empresas têm que se organizar, porque a gente sabe a problemática que é para os pequenos e médios conseguirem crédito. Então a gente criou esse canal para que as empresas possam entender o que
o que é preciso para que eles possam conseguir crédito, e isso de maneira gratuita. Ok. Vamos te agradecer. Vamos reforçar que o Marcelo os agradecimentos por ter trazido alguém com tanto Eu que agradeço hoje. os dois gentlemen que assim, deixaram muito leve para que a gente pudesse conversar e falar de temas tão profundos quanto é a questão econômica no Brasil, né? Pessoal do podcast Revista Total Brasil, vocês sabem que nós não perguntamos tudo que gostaríamos e que vocês também gostariam. Mas essa é mais uma vertente da revista, do projeto que nós idealizamos, que deveria ser propagado pelo podcast. Ficou acordado que o David Batista voltará para trazer mais e mais informações para vocês, para atender as demandas do público e do privado. Então, especialista, economista, especialista no mercado financeiro, mas ficou claro também que ele entende de política. Não tem como você dirigir uma economia sem saber se comportar politicamente. E é isso que o podcast Revista Total quer trazer para você. Informação com gente que entende, com gente que tem capacidade técnica de convencer a você e nos ajudar a melhorar a audiência. Até o próximo episódio.